E aí, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou estar resolvendo junto com você mais 5 questões de concurso público de odontologia. E a matéria escolhida para este vídeo aqui foi a dentística. Faz um tempo que eu não trago questões só sobre esse assunto e ele é muito cobrado nas provas de concurso público, né? Então, aqui a gente vai estar falando sobre isolamento absoluto, pigmentação de resinas, seleção de cor, propriedades dos elastômeros e muito mais. E só antes de começar esse vídeo, eu queria te lembrar que o Arriba Dentista é parceiro do Passei Direto. O Passei Direto, pessoal, é a maior rede de estudos do Brasil e conta com mais de 18 milhões de estudantes. Tem muito estudante de odontologia que utiliza o Passei Direto para facilitar os seus estudos, né? E agora eu estou produzindo conteúdos exclusivos para o Passei Direto também. E seria ótimo ter você estudando comigo por lá, por esta rede, né? E agora na tela eu estou deixando alguns dos materiais que eu produzi e que você tem acesso somente lá pelo Passeio Direto. Então, me seguindo por lá, tu vai encontrar mapas mentais, listas de exercícios, mais questões resolvidas e vários outros conteúdos. Mas agora vamos para a primeira questão deste vídeo aqui. Eu vou deixar aqueles 10 segundos na tela e depois a gente vai para a resposta. Bom, pessoal, a resina composta é um dos materiais mais utilizados na odontologia hoje, né, para restaurações dos dentes, só que ela tem como uma das suas principais desvantagens uma maior porosidade do que as porcelanas, por exemplo, né? E com o passar dos anos a gente consegue observar que essa porosidade facilita a adesão de pigmentos. E esta pigmentação, ela pode ser superficial ou profunda, e os pigmentos podem ser adquiridos através de fatores intrínsecos do próprio material ou fatores extrínsecos. Então, os fatores extrínsecos vão ser referentes principalmente à alimentação do paciente e aos hábitos de higiene que ele mantém em casa. E já os fatores intrínsecos vão ser referentes à alteração da matriz resinosa, alteração da interface entre matriz e carga, e também a fotooxidação de alguns componentes químicos das resinas. E só lembrando, tá, que os fatores extrínsecos estão mais associados a pigmentações superficiais, enquanto os fatores intrínsecos estão mais associados a pigmentações profundas, principalmente quando o fator intrínseco envolve a fotooxidação dos componentes químicos da resina. Então, aqui a resposta para a nossa questão vai ser a letra B. E só para terminar aqui, vale destacar que quando a nossa resina tem uma superfície muito rugosa, que não está tão lisa, isso favorece o acúmulo de placa, que também vai favorecer a pigmentação do material. Mas agora vamos para a segunda questão deste vídeo aqui. Para a resposta da nossa segunda questão, é legal a gente falar um pouquinho sobre as dimensões da cor, que é algo cobrado nas provas de concurso público de odontologia com certa frequência. Então a cor vai ter 3 dimensões: o matiz, o croma e o valor. O matiz é referente à cor principal de objeto. Então quando a gente olha para uma coisa e a gente vê que ela é vermelho, verde, azul, a gente está se referindo ao matiz. Já o croma vai ser referente à intensidade do matiz. Então a gente olha ali para o objeto, a gente vê que ele é um vermelho escuro, vermelho claro, azul escuro, tá? E por último, a gente tem o valor que vai ser referente à quantidade de branco que está contida em um objeto, né? Então, a quantidade de luz que aquele objeto reflete, porque quanto mais branco o objeto for, mais luz ele vai refletir, tá, pessoal? E algo muito importante aqui para o processo de seleção de cor é que o matiz na escala Vita tradicional, ele é definido pelas letras A, B, C e D. Então, a letra A é referente ao amarelo amarronzado, que é predominante no dente, a letra B é referente ao amarelo, a C ao cinza e a D ao rosa acinzentado. E já o croma, ele também pode ser avaliado, definido pela escala Vita tradicional, ele vai ser caracterizado pelos números. E algo muito importante para os concursos é que a escala Vita tradicional, ela não mede o valor. Para isso foi criada uma escala mais moderna, que é a escala Vita 3D Master. Na escala Vita 3D Master, a gente consegue avaliar todas as 3 dimensões da cor: o valor, o croma
e o matiz. E a gente vai fazer a seleção exatamente nesta ordem, né? A gente começa pelo valor, vai para o croma e por último a gente vai para o matiz. E lembrando que a nossa seleção de cor, ela deve ser feita sob luz natural ou como fala a nossa terceira alternativa, com o emprego de lâmpadas específicas. E é legal que a gente faça essa seleção de cor antes do isolamento absoluto, porque depois que a gente isolar o dente, esse dente vai ficar seco, né, pessoal? E um dente seco, ele vai ter ali uma mudança de cor que pode confundir a gente. E algo legal que eu faço muito no posto de saúde, né, é que quando o dentista ele não tem a escala Vita em mãos, ele pode estar pegando uma pérola de resina e estar colocando sobre o dente, sem condicionar esse dente com ácido e sem aplicar o adesivo. E através disso a gente pode estar fazendo aí a nossa seleção de cor, depois esse fragmento de resina ele é removido e a gente vai iniciar o procedimento restaurador. Mas então, por causa de tudo que eu falei aqui, a resposta correta para a nossa questão vai ser a letra C. E agora vamos para a nossa questão de número 3. E, bom, pessoal, os materiais eles podem ser classificados em anelásticos ou elásticos. Como exemplos de materiais anelásticos, a gente vai ter a Godiva e a pasta de óxido de zinco e eugenol. Já os materiais elásticos, eles podem ser divididos em hidrocoloides ou elastômeros. E como materiais elastômeros, a gente vai ter os polissulfetos, que é a mercaptana, o silicone de condensação, o silicone de adição e o poliéter. E as propriedades destes materiais elastômeros são bastante cobradas nos concursos públicos de odonto, tá? Então agora eu vou falar um pouquinho aí sobre isso, a começar pela estabilidade dimensional. Então, o silicone de adição e o poliéter são materiais que sofrem polimerização por adição, e eles não têm subprodutos, e por causa disso eles vão ter uma menor contração de polimerização, e daí eles vão ter uma maior estabilidade dimensional, o que permite o vazamento do gesso em um molde feito com esses dois produtos, mesmo após alguns dias. Então, esses materiais são materiais com uma estabilidade muito boa e com uma alta reprodução de detalhes. E já o silicone de condensação e a mercaptana são materiais que sofrem polimerização por condensação e eles vão ter subprodutos, nessa reação de polimerização vai gerar subprodutos e por isso esses materiais não têm uma estabilidade dimensional tão boa quanto dos outros materiais, né, de silicone de adição e do poliéter. Então o subproduto do silicone de condensação vai ser o álcool e o da mercaptana vai ser a água. E por causa dessa estabilidade dimensional, né, que não é tão legal, a gente deve vazar o gesso nesses materiais assim que possível. E um ponto bastante importante é que assim, os materiais que sofrem polimerização por condensação, eles vão ter sim uma boa reprodução de detalhes, são materiais ótimos para moldagem também, mas a reprodução de detalhes dos silicones que sofrem polimerização por adição, dos elastômeros, né, desculpa, que sofrem polimerização por adição vai ser melhor, tá, pessoal? E por causa disso, estes materiais costumam ter um preço mais elevado, né? E um ponto muito importante também, né, só antes da gente acabar aqui, que eu já vi ser cobrado em provas de concurso, é que o silicone de adição, ele tem a sua polimerização inibida pelo enxofre presente nas luvas de procedimento e por isso ele deve ser manipulado sem o uso destas luvas e o silicone de adição que tem uma menor contração de polimerização do que o poliéter. E por isso a resposta aqui para a nossa questão vai ser a letra C. E agora vamos para a questão de número 4 deste vídeo aqui, a nossa penúltima questão. Então, a nossa questão ela fala sobre isolamento absoluto, que é um passo bastante básico quando a gente vai realizar uma restauração, um tratamento de canal, e por ser algo básico, este tipo de questão pode te confundir. Então aqui na tela eu estou deixando uma imagem que mostra todos os componentes de um grampo, o grampo que vai ser utilizado para prender ali o lençol de borracha, né? Nenhum segredo em relação a isso, e cada grampo vai ter uma indicação. E esses grampos podem ser divididos em grampos com asa ou grampos sem asa. Então agora eu vou falar um pouquinho aí das indicações dos grampos e quais são sem asa, com asa e tudo mais, porque é algo importante para você saber.
Então, os grampos com asa vão ser os grampos 200 a 205, que são indicados para molares, 206 a 209, que são indicados para pré-molares e caninos, e os grampos 210 e 211, que são indicados para dentes anteriores. E já os principais grampos sem asa vão ser os grampos 212, W8A e 26. O grampo 212 é indicado quando a gente quer obter algum tipo de retração gengival. Esse grampo também é conhecido como grampo cervical de Ferrier. E já os grampos W8A e 26 são indicados para molares com pouca retenção, ou seja, com pouca coroa clínica, né, pessoal? Aquele molar que é pré-erupcionado, aquele molar que está fraturado, né, tem uma grande fratura coronal e tudo mais. E eu gosto bastante do grampo W8A porque ele se adapta legal ali na região subgengival. Inclusive, o grampo 26 e o grampo W8A, que como a gente viu, possuem as mesmas funções, eles já estão aparecendo aí na tela para você ver como que eles se apresentam, né? E só com o que eu falei aqui, a gente já consegue deduzir que a resposta correta para a nossa questão vai ser a letra C. E só antes da gente encerrar aqui, eu queria falar um pouquinho da nossa alternativa D, que ela fala que a pinça perfuradora do lençol de borracha possui plataforma com 5 orifícios de diâmetros diferentes, né? Então, o menor orifício seria para adaptação do lençol nos incisivos inferiores e o maior seria para molares superiores. Mas aqui eu tenho uma imagem que eu encontrei, uma imagem bastante interessante que fala das indicações, né, para a perfuração de acordo com certos grupos de dentes. Então a gente pode ver que a primeira perfuração vai ser para incisivos inferiores, que tem uma coroa com menor diâmetro mesodistal. O furo 2 vai ser indicado para incisivos superiores, o furo 3 para caninos e premolares, o furo 4 para molares e o furo 5 para o molar que já está com um grampo adaptado, né? Para o molar, outro dente ainda, onde a gente vai precisar de uma maior perfuração, tá, pessoal? Então, letra D incorreta. E agora vamos para a última questão deste vídeo aqui, que é uma questão que fala sobre o cimento de ionômero de vidro. Assim, antes de ir para uma prova de concurso público de odontologia, tem alguns assuntos que são essenciais para você estudar. E as propriedades do ionômero de vidro é um desses assuntos, tá, pessoal? Então aqui na tela eu trago um quadro com a composição básica do ionômero de vidro. O ionômero de vidro que é dividido em pó e em líquido, e o principal componente do pó vai ser o vidro de fluoramino silicato de cálcio, e o principal componente do líquido vai ser o ácido poliacrílico, né? E outro ponto bastante importante sobre este material é que ele pode ser classificado de duas maneiras: a partir da sua composição química e a partir da sua indicação clínica. Então, a partir da sua composição química, o ionômero de vidro pode ser classificado em ionômero de vidro convencional, reforçado por metais ou modificado por resinas. E já de acordo com a indicação clínica do material, eu estou deixando um quadro para você aí na tela. Então, o ionômero de vidro nesta classificação pode ser dividido em tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4, e é esta classificação que importa para a gente responder a nossa questão corretamente. Então note que o cimento de ionômero de vidro tipo 3 ele é indicado para forramento e bases de restaurações definitivas. E por isso a resposta para a nossa questão vai ser a letra C. E é legal você conhecer esta classificação principalmente porque ela é uma das mais frequentes nas provas, tá? E só para encerrar aqui, eu gostaria de deixar este quadro com as vantagens e desvantagens do cimento de ionômero de vidro. Esse quadro que contém algumas propriedades bastante interessantes aí e que são cobradas em várias questões, tá? Mas, então, resposta aqui, letra C. Por hoje era isso. Muito obrigado a você que acompanhou este vídeo até aqui. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários e eu te vejo na próxima. Até mais. Tchau, tchau.